Cumprimento a todos os irmãos, fazendo votos de que o nosso Deus, nosso Pai Celestial, juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a nossa Santa Mãe Virgem Maria e também o nosso Santo Irmão Aldo, façam parte da nossa reunião, dominem o nosso trabalho, abençoem a todos os irmãos e nos concedam a unção, a virtude do Divino Espírito do nosso Pai. Estamos reunidos para apresentarmos ao nosso Deus e a estes santos o nosso louvor, a nossa adoração e também a nossa gratidão, na esperança de recebermos suas bênçãos, a sua graça, sermos alimentados pela virtude do Divino Espírito Santo. Eu convido a todos os irmãos, por gentileza, que fiquem em pé. Vamos fazer a oração inicial. Posicionando-se. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, Deus de bondade, de justiça, amor, misericórdia, nós te louvamos nesta hora e te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que nos é concedida, de estarmos aqui reunidos para esse trabalho, para esse culto de adoração e louvor ao seu nome. Agradecemos, ó Deus, que pela sua vontade temos em nossa igreja a pessoa do seu amado Filho Jesus, nosso divino Salvador. Temos também a Santa Mãe de Jesus e nossa Mãe Celestial e Espiritual, Maria Santíssima. Temos a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Temos o nosso Santo Irmão Aldo e todos os seus santos, todos os seus anjos também que compõem o seu poder. É dado a essa igreja, se manifestam nessa igreja pela sua vontade. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, nós louvamos e bendizemos o teu nome, bem como também a estes santos que te representam entre nós. Seu Filho amado, Jesus Cristo, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o nosso Santo Irmão Aldo. Eu rogo a bênção, a proteção e o amparo para esse trabalho, que a nossa reunião seja realmente de êxito e todos os nossos irmãos presentes possam receber o amparo, o consolo, a força espiritual, para que com fé, com esperança, prossigamos nesta jornada rumo aos céus. Abençoe a todos, receba o nosso louvor, os nossos hinos que serão apresentados, todos os atos da nossa reunião, que a tua graça acompanhe também aqueles que vão nos acompanhar via internet, que eles também recebam a sua bênção, recebam consolo, recebam vida no seu espírito. E certos que somos, que seremos felizes e bem-aventurados nesse trabalho, nós te agradecemos, ó Pai Celestial. Amém. Cantemos o corinho de número 1, Igreja Forte. Amen.
coro angelical, sempre cantando hinos santos, com seu louvor divinal, sempre entoando belos cantos, eternamente lá nos céus, nós viveremos com amor, também louvando nosso Deus, pelo Santo Consolador. Santo, Santo, Santo é o Reino Celestial, onde não há pranto, só alegria fraternal. Lá no céu nós entraremos, dando glória ao Deus de poder, na vitória da Santa Formosa, e de Jesus, o eterno Rei. Céu de luz, a semelhança de Jesus, teremos honra de estar quando a Avó Rosa nos levar. Santo, Santo, Santos, temos que ser nesta terra.
residente em Cianorte, no Paraná. Escreveu-nos em 30 de janeiro de 2024 a irmã Vilma Narranhaga Lopes, assim testemunhando: minha netinha de 3 anos de idade, Manuela, começou a sentir febre. Então, no dia 6 de dezembro de 2023, foi levada ao pronto atendimento com inflamação na garganta e foi medicada. Na madrugada, a febre aumentou. Então o médico constatou que ela estava com pneumonia. Receitou 5 injeções de antibióticos e, através de raio-x, confirmou a doença. E apesar do tratamento, não melhorava. Os pais a levaram a uma pediatra, pois ela tinha dificuldades para respirar. Foi internada com urgência, pois foi constatado que o pulmão da Manuela estava muito fraquinho e a saturação baixa. E havia tido um derrame pulmonar. Ficou 2 dias no oxigênio, tomando antibiótico na veia. Teve alta para continuar o tratamento em casa, para tomar injeções de antibióticos durante 5 dias e fazia fisioterapia pulmonar diariamente. Porém, continuava cansada, chorando muito. E, após 2 dias, a febre voltou. Nós, familiares, de joelhos, orávamos, pedindo a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo em favor da saúde dela, pois foi novamente levada ao pronto atendimento e, através do raio-x, constou que o pulmão estava novamente congestionado. O caso era desesperador. Foi encaminhada a outro hospital, onde durante 2 dias tomava remédios e antibióticos na veia e a febre voltava, pois a bactéria pulmonar era muito resistente. Trocaram os antibióticos e tomou por 7 dias e a Manuela sentia dores e não melhorava. Foi transferida para outro hospital, em outra cidade. Ligamos para a sede e o nome dela foi colocado nos pedidos de oração, na reunião de quinta-feira. Foi feito outro raio-x e, para a glória de Deus, o pulmão estava quase limpo e não precisou ser transferida para outro hospital. No dia 27 de dezembro de 2023, recebeu alta hospitalar pelas bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Manuela recebeu um grande milagre e ela fala: o Irmão Aldo me sarou. Estamos felizes. Louvamos a Deus e todos os santos dos céus, pois faz mais de 1 mês que a Manuela está muito bem e com saúde. Assinado Vilma Narranhaga Lopes, da Congregação Apostólica em Cianorte, no Paraná. Os irmãos vejam a eficiência do poder da nossa Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo.
a menina estava muito mal. Embora em tratamentos, aquela enfermidade, aquela infecção era muito resistente e ela estava sofrendo muito. Os antibióticos que tomava não surtava resultado. Então, foi quando eles ligaram aqui para colocar o nome da menina na caixinha de pedidos de oração, na reunião de quinta-feira. E quando foi já no outro dia, foi feito um novo raio-x, a menina estava bem melhor, não precisou ser transferida do hospital como estava previsto, e ainda no dia 27, quer dizer, no dia seguinte, provavelmente na sexta-feira, embora eu não tenha um calendário aqui para conferir, ela recebeu alta hospitalar. E ficou boa, está curada, e agora, quando escreveu a carta, nossa irmã disse que já fazia um mês ela estava sã e a enfermidade foi vencida. Por isso, então, irmãos, nós agradecemos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e eu quero dizer aos irmãos o valor da oração, do pedido de oração e a fé, quando é depositada em um lugar certo. Um lugar onde existe o poder de Deus, que se manifesta, irmãos, com grande glória, através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, atendendo as orações que são feitas aqui, irmãos, em favor das criaturas. Nós vamos em seguida voltar ao trabalho do nosso coro. Agora é a orquestra que vai apresentar. O nome do hino: Agradecimento a Santa Avó Rosa.
só tenho que é belo e tudo que há de plena riqueza. Nela há todo poder e glória, graças a minha Santa Avó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida Avó Rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Só a igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo a sua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor. Gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Nós direcionamos o nosso louvor e adoração ao poder celestial, como sempre, ao nosso Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, Divino Espírito Santo, Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. E ao poder celestial presente e cuidam de nós, tanto em nossas reuniões, neste momento, como em todo momento no nosso cotidiano. De dia e de noite, somos amparados pelos céus. E expressamos a nossa gratidão ao nosso Deus por essa graça tão importante que nós recebemos da sua parte. Prosseguindo, nós vamos então fazer a leitura da mensagem contida em nosso boletim, leitura padrão para toda a igreja, em todas as congregações, a fim de que possamos daqui fazer algum comentário a respeito da oportunidade e da mensagem. O aniversário da Santa Avó Rosa e 70 anos da existência da Igreja Apostólica na Terra, com ações de graças a Deus o Pai, a Jesus Nosso Senhor, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, comemoraremos em 10 de junho mais um aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e 70 anos do início da existência da Igreja Apostólica na Terra. Pela providência divina,
A Santa Vó Rosa nasceu predestinada para ser o consolador da promessa de Jesus, conforme São João registrou no seu Evangelho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador que Jesus prometeu seria o segundo santo, com todas as virtudes e poder de Jesus, do Pai Celestial e do Divino Espírito Santo, preparado por eles e por Maria Santíssima, para manifestar nos tempos da regeneração toda a obra gloriosa de Jesus. Também para ajudar os homens e mulheres de boa vontade e fé a compreenderem a pessoa do Divino Mestre, a sua doutrina, a sua personalidade divina, todas as virtudes do Senhor Jesus e o poder dele em fazer valer sobre o convertido toda a sua graça salvadora. A Santa Vó Rosa foi agraciada por Deus com os dons de revelação e de discernimento, que aliados ao seu espírito forte, corajoso, fiel, humilde, paciente e de amor divino, devotada a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, possibilitaram que ela exercesse uma missão direcionada às criaturas boas e humildes de coração, necessitados da graça de Deus o Pai. O Consolador viria para santificar e ensinar o povo do Senhor, para guiá-lo no caminho do bem e da verdade. Assim sendo, a Santa Vó Rosa, como outro Consolador, está executando nos tempos atuais, com Jesus, Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, toda a obra de Deus e manifestando na terra o poder glorioso do eterno Pai Celestial. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que o ministério que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vêm exercendo com Jesus e Maria Santíssima nesta Igreja Apostólica tem como objetivo guardar e amparar todos os fiéis, doutrinar o povo apostólico e também mostrar ao mundo toda a vontade de Deus Pai e a sua lei, que é a lei do amor, da justiça e da bondade. Todos quantos aceitarem esta lei e forem fiéis, justos, humildes e bondosos, serão grandemente felizes e abençoados. Estes santos de Deus esperam que, na data de 10 de junho, dia da comemoração do aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e da sua Santa Igreja, haja da parte de todo o nosso povo muita alegria e um grande contentamento espiritual nos corações e lares, para que ela, Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima possam derramar chuvas de bênçãos para fortalecer a fé, a confiança, a coragem e o amor nos corações, a fim de que possam servir esta amada Igreja Apostólica e colaborar efetivamente para que ela cumpra sua missão na terra. Parabéns, Santa Vó Rosa. Parabéns,
Igreja Apostólica. Ânimo forte para que a cada ano que se passa, a nossa igreja se torne mais santa e vitoriosa. Aqui está, irmãos, esta mensagem. Todos os anos comemoramos mais um aniversário da fundação da Igreja Apostólica e do nascimento da nossa Santa Avó Rosa. Lembrando que Jesus, logo nos primeiros anos do ministério da Santa Avó Rosa, de suas revelações para a formação da igreja, ele explicou que a Igreja Apostólica, espiritualmente falando, ela nasceu junto com a Santa Avó Rosa. Ou seja, a Santa Avó Rosa trazia no espírito a semente divina, a semente da igreja, que no tempo certo brota, ela aparece, ela se forma, ela cresce, se constitui, ela floresce, produz frutos, e os frutos são colhidos. Para a glória de Deus, nosso Pai, de Jesus nosso Senhor e da própria Santa Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa também, na época, e da própria igreja. Então, irmãos, na verdade, a Santa Avó Rosa, como diz aqui no boletim, ela nasce predestinada. Por que predestinada? Porque, irmãos, já havia no passado, conforme Jesus explicou, outras pessoas que também que nasceram predestinados, exatamente para ser o que a Santa Avó Rosa é, o Espírito Consolador. Porém, conforme explicado já, essas pessoas não conseguiram chegar ao ponto certo. Em um determinado ponto, houve problemas. Alguns se orgulhando, outros cometendo algum erro em particular, e a formação deles, enquanto viviam no primeiro período, e para depois a formação da igreja, foi interrompido. E a promessa foi sendo adiada. E praticamente cerca de 2000 anos se passaram. Até que, no momento, deu tudo certo. Com a Santa Avó Rosa deu tudo certo. Ela nasce com a semente da igreja. Porque para Deus nada é impossível. A semente não se perde. Quando uma pessoa não aguarda, a semente volta para Deus. Lembrando, irmãos, inclusive aquela passagem que o pastor citou na quinta-feira passada, do salmista Davi, que também é profeta, falando daquela profecia lá, que em muitos tempos ficou e ninguém a compreendeu, porque profetizando sobre a pessoa do Messias, do enviado de Deus. Então Davi, primeiramente, fala dos sofrimentos que ele haveria de enfrentar, e fala até da sua crucificação, e dos detalhes que aconteceu ali no momento da crucificação, do sofrimento que ele teve, mas depois fala da glória. Então, ao falar da glória, conforme o pastor citou a mensagem, e está nas Sagradas Escrituras, diz lá, falando da pessoa de Jesus, que ainda seria enviado, 1000 anos depois de Davi, que aconteceu a vinda de Jesus, cerca de 1000 anos.
Então disse, uma semente o servirá, falará do Senhor a um povo que espontaneamente irá nascer. E como suave orvalho da alva serão os dias da sua mocidade. Então, irmãos, uma promessa que ficou oculta, uma semente o servirá. Falará do Senhor, quer dizer, falará de Jesus a um povo que espontaneamente haveria de nascer, haveria de surgir. Em tempos remotos, aquele que o santo Davi vivia e conseguiu esta profecia. E os seus dias de mocidade seriam suaves. Ninguém percebeu, irmãos, na pessoa da Santa Vó Rosa, o que ela era, nem mesmo seus pais. Ninguém percebeu que ela trazia no seu espírito, no seu coração, esta semente valiosa, que no tempo certo, irmãos, ela tendo vencido essa primeira fase, ela sempre foi justa, ela sempre praticou o bem, ela sempre amou o próximo, sempre foi devota ao nosso Deus e a Jesus, e amando muito a Maria Santíssima. Uma pessoa que cresceu de forma honesta, digna, uma pessoa corajosa, positiva. Então ela foi vivendo, ela foi vencendo a primeira etapa, até que as coisas se organizaram, e juntando os outros dois, né, que já havia começado um trabalho com essa característica, que eram pessoas também fiéis e muito sinceras, aprovadas também por Deus, que juntou os três. E Jesus então se revela a ela, e é o momento que a semente nasce. A semente germina. E daí então, irmãos, vem a história da Igreja Apostólica, conforme todos nós sabemos. A Igreja Apostólica que nasceu junto com a Santa Vó Rosa. E como essa igreja se desenvolveu equilibrada, irmãos, muito equilibrada. Primeira fase, os 16 anos, com a Santa Vó Rosa presente no seu corpo físico, e Jesus mantendo revelações a ela, constantemente. E todas as perguntas que eram feitas, quando surgia alguma dúvida, que a direção constituída pelo, então, o bispo Eurico Matos Coutinho e sua esposa, a irmã Odete, como nós a chamávamos, ambos em memória também. Irmãos, quando precisavam perguntar qualquer coisa em relação à igreja e às pessoas, então Jesus respondia. E ele foi ensinando todas as coisas que a igreja precisava. Ele implantou a doutrina, implantou a disciplina, os sacramentos da igreja. E a igreja, então, recebeu um determinado preparo que era necessário. Então, é o momento certo que, novamente, ele resolve levar a Santa Vó Rosa para os céus, o seu espírito, em definitivo, porque o dom de arrebatamento ela já tinha e conhecia os céus, como os irmãos sabem. Isso já tem sido muito ensinado, esclarecido nessa igreja, através de todos os tempos da história da igreja. Então, irmãos, para que ela pudesse ser coroada, em definitivo, e a promessa cumprida. Então, nessa segunda etapa, né, de quando começou a obra da igreja até a sua subida aos céus, ela venceu também. Ela conseguiu, nos 16 anos, desenvolver o trabalho
exato do jeito que Jesus queria. E ela não negligenciou em nada. O que ela exigiu era a exigência dele. O que ela implantou era aquilo que ele pedia. E ela foi fiel em tudo. Enfrentou problemas e pessoas maldosas. Irmãos, mas prevaleceu a vontade de Jesus. E a igreja se consolidou. A igreja se consolidou. E daí então chegou o momento do cumprimento da promessa sobre o outro Consolador. Jesus o leva para os céus, o seu Espírito em definitivo, e ela é coroada, a Santa Vencedora, o Espírito Consolador da sua promessa, como está aqui: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro. Ele era um Consolador. O Espírito Santo de Deus sempre existiu. E sempre foi um Consolador também. Mas ele disse outro. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro. E não citou o nome de ninguém, é lógico. Haveria explorações se tivesse citado. Então se cumpriu. Ela recebe o seu galardão, é coroada, ao lado de Maria Santíssima, que já era rainha dos céus, tornando-se também uma rainha, ao lado de Maria Santíssima. E importante, irmãos, que ela exerce o seu ministério ininterruptamente. Quer dizer, em tempo contínuo. Ela continua com a igreja. Ela não interrompe o ministério iniciado. E passa a amparar a igreja, aparece ao irmão Aldo, que ela já tinha também anunciado a ele. E o ministério dele passa a ser a continuação do ministério dela na terra. Porque ela não ia dirigir a igreja mais visivelmente, mas precisava de uma pessoa que a representasse. Assim como ela representou a Jesus e assim como Jesus representou o Pai. E daí então, irmãos, o milagre de ela conseguir o seu representante imediatamente e a obra não para e continua. Irmãos, e o sucesso da igreja, daí para cá, quer dizer, a igreja produz tantos frutos. Irmãos, então aquela semente que cresceu, que floresceu e agora começa a produzir tantos frutos. E nos dias de hoje, vemos a Igreja Apostólica como uma árvore muito grande, frondosa, irmãos, carregada de flores e de frutos, que já são colhidos, e frutos se formando, flores abertas. Irmãos, e quantos espíritos que foram recolhidos, frutos do ministério da Santa Vó Rosa e também do nosso santo irmão Aldo. Então, para que tudo isso, irmãos? Para que Deus fez tudo isso? Para que Jesus fez tudo isso? O Consolador viria para santificar e ensinar o povo do Senhor, para guiá-lo no caminho do bem e da verdade. Assim sendo, a Santa Vó Rosa, como outro Consolador, está executando nos tempos atuais com Jesus, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, toda a obra de Deus, manifestando na terra o poder glorioso, eterno do nosso Pai. A Santa Vó Rosa, irmãos, ela é viva e poderosa. A sua igreja é uma igreja viva, composta de um povo que tem vida na sua alma e que está disposto a seguir à frente, tendo, irmãos, em vista os últimos acontecimentos, quando o irmão Aldo também sobe para o céu e diz que a igreja, antes diz que a igreja estava preparada para seguir em frente. E já aí com 10 anos, não é? No ministério do irmão Aldo, a igreja continua firme e fiel e disposta a ir até o fim. Então é uma prova
irmãos, da vida presente na igreja, e que a luz que foi acesa aqui e que ilumina esse ambiente, a luz espiritual, ela não se apagou. Ela continua irradiando a sua energia, a sua força, a sua luminosidade, iluminando os corações e trazendo mais almas para o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, e para Jesus Cristo, nosso Senhor. O valor da doutrina e da disciplina para a santificação do Espírito. Segue na íntegra mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em nosso boletim, um boletim anterior, não é? Quando o irmão Aldo estava aqui na Terra ainda, que orientava a edição dos boletins. Dizia assim: prezados irmãos, a vitória que a Igreja Apostólica vem alcançando na sua consagração, na santificação e no bom testemunho que vem dando a todas as pessoas de bem, devemos a nossa doutrina e disciplina que a Santa Avó Rosa implantou em nosso meio. Todo apostólico deve dar muito valor à sua igreja, à doutrina, à disciplina, aos nossos hinos, pois muitas pessoas que não são apostólicas estão valorizando o trabalho que a nossa igreja vem realizando, reunindo a mocidade, mantendo ocupada com as coisas da igreja, principalmente com o trabalho do coral e da música, evitando que sigam caminhos errados e pecaminosos, educando-os no bom caminho, para que sejam muito bem-sucedidos na sua vida. Essas pessoas que embora não sejam apostólicas, né, mas admiram o nosso trabalho, essas pessoas admiram os nossos hinos e o trabalho do coro. Portanto, esse testemunho que eles dão sobre a nossa obra é um meio de divulgar a nossa igreja e o nosso trabalho. É por esse motivo que todos nós devemos dar muito valor à igreja, à doutrina e à disciplina. Os coristas, músicos e regentes devem a cada dia se aperfeiçoar no trabalho do coro e principalmente na música sacra. A música sacra é uma música que inspira religiosidade, a consagração, a meditação. É suave e profunda, mexe com o espírito e leva a pessoa a se aproximar de Deus e dos seus santos, e faz o apostólico meditar nas letras dos nossos hinos, que são a base da nossa doutrina. A música sacra não tem marcação de ritmo. Ela é totalmente diferente da música profana, a música de fora, né? E eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, queremos hinos sacros. Pois é esse tipo de música que leva a pessoa à inspiração nas coisas que santificam o espírito e leva à meditação. Portanto, a nossa doutrina é uma fonte para a inspiração e a santificação do espírito, como sempre lhes tenho ensinado. A nossa doutrina é inspirada por Deus e pelo Consolador, e é útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o apostólico seja bem provido e preparado para todas as boas obras. Quem tem a nossa doutrina e a disciplina no coração, tem um espírito forte e é sempre vitorioso, vence as lutas
não perde a fé e nem se desvia desse santo caminho. Portanto, diz o irmão Aldo, aconselho a todos os nossos irmãos, irmãs e jovens apostólicos que deem muito valor à riqueza que vocês possuem, que é a igreja, a sua doutrina e sua disciplina, pois é o escudo e a fortaleza contra todos os ataques do mal. Que a Santa Avó Rosa com Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e todos os santos dos céus os ajudem a confiar nos meus ensinos e nos meus conselhos, pois é para o vosso bem e salvação do seu espírito. Então, irmãos, o valor desta parte, o título dessa parte que eu li ultimamente, o valor da doutrina e da disciplina para a santificação do espírito. Então, aqui faz alguns relatos sobre esse valor que tanto a doutrina como a disciplina exerce na vida dos apostólicos, cuja finalidade é o preparo, a formação da pessoa, a fim de que seja aprovada por Deus e por Jesus nosso Senhor. Também, irmãos, o trabalho da igreja com doutrina, com os meios, aqui cita, por exemplo, o trabalho do coro. Então, existe esse trabalho que tem um caráter também muito interessante, além do louvor que é prestado ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial e aos seus santos, né? E que é um trabalho admirado por muitas pessoas que mesmo não são apostólicos. Não sendo apostólicos, admiram e falam bem do trabalho do coro. Mas ainda ele tem o objetivo de manter principalmente, irmãos, a mocidade na igreja. Os mocinhos, as mocinhas. Então, dando incentivo para que eles, desde pequenos, como nós temos aqui o coro infantil, né? Coro jovem, uma diversificação para idades, e o coral, e tudo mais, a ofia. Então, meios para que as pessoas, numa palavra muito simples, irmãos, mas é real, tenham o que fazer. Isso é real, tenham o que fazer. Mas fazer uma coisa boa. Fazer uma coisa que presta. Fazer algo que tem valor para si. Para a sua pessoa, para a sua própria pessoa. E para o próximo. E para o mundo. Porque onde chega estes hinos, irmãos, chega também ensinamentos, chega compreensão, chega meditação. As pessoas se conscientizam, embora às vezes nem sempre se tornam apostólicos, mas passam a amar as coisas de Deus, passam a amar aquilo que é certo, aquilo que é real. E com o tempo, irmãos, e com a situação das coisas, quem sabe, né? No dia de amanhã, a esperança é grande. Então já tem uma orientação espiritual. Aquela igreja, aqueles hinos, aquelas mensagens que sempre mexeu comigo, pois apreciei e achei belos, instrutivos
irmãos, quantos poderão ser salvos? Então existe uma responsabilidade da parte de cada um, do coro. Existe uma responsabilidade desde os menores aos maiores, desde os cargos menos, vamos dizer assim, menos graduados até os mais graduados, porque existe sempre a hierarquia. Irmãos, a responsabilidade de todos para si, né, para a sua vida espiritual, para o seu preparo, e também para com a igreja e para com a salvação. Porque a doutrina e a disciplina que é ensinada, irmãos, tem por objetivo a santificação dos espíritos. E isso significa o preparo das pessoas. Preparar para quê, irmãos? Para a vida eterna. Então, porventura, não são os frutos que a Santa Avó Rosa produz e que nós citamos na primeira parte? Não são as flores, iniciam-se assim, que se desbrocham, que vingam, que crescem, que depois amadurecem? Irmãos, cujos frutos, ainda nesta vida, vai produzir outros frutos semelhantes para a glória de Deus, e assim o reino do céu se expande, desde que tudo seja feito com honestidade, com justiça, com humildade, fazer para Deus, fazer para Jesus, fazer para o reino dos céus, não para a glória própria, porque aí não vale. Aí não vale. Quando uma pessoa tem algum orgulho, tudo fica anulado. Eu ainda citei na primeira parte que Deus preparou alguém, ou mais de uma pessoa, nasceu com qualidade, com a semente para chegar lá. E através da pessoa formar a igreja. Mas orgulho e sentimentos errados impediu tudo. E a semente voltou para o lugar da sua origem, até que encontrou a pessoa verdadeira. Assim é a nossa vida, irmãos. O nosso trabalho deve ser exercido com humildade, com moderação, com justiça, com amor, com sinceridade, com verdade, seguindo a orientação de Jesus, a orientação da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, para valer, irmãos, para chegar a produzir. Pois uma planta só vinga os seus frutos e chega a amadurecer se ela for bem tratada, ou receba as chuvas e esteja num terreno apropriado. Aí ela vai produzir, caso contrário, os frutos ainda pequenos, eles amarelam e caem, não chegam a amadurecer. Então, irmãos, as coisas têm que ser certas, têm que ser corretas, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano do Criador, para que esses frutos sejam colhidos e levados para os céus. Então, irmãos, nós temos o presente, né, que nós recebemos, e a responsabilidade ao mesmo tempo. Agora, depende de cada um fazer a sua parte, para que também a sua pessoa tenha o grande benefício que é oferecido, irmãos, por Jesus, nosso Senhor, através da obra da sua igreja, através do trabalho do Consolador, com a colaboração dos santos anjos e também, irmãos, do nosso santo irmão Aldo. Então seja proveitoso, traga o resultado, irmãos, e tudo dê certo, tudo se conclua, tudo se realize, e a pessoa seja então vencedora, e o reino dos céus engrandecido. Irmãos, lhes deixo essa mensagem, que a Santa Avó Rosa e o nosso santo irmão Aldo abençoe a todos os irmãos. Na sequência, teremos mais um hino do coral. Irmão Aldo, precisamos do Senhor.
se estás triste e abatido, desanimado nesta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor. Família, há problemas de saúde e no trabalho há falta de felicidade. Clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciar o Evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Amém. Irmãos, em nome do nosso Deus, o Pai, e de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria do Irmão Aldo, agradeço a todos os irmãos. Qualquer um dos irmãos é muito importante na nossa igreja. A sua cooperação, seu trabalho, até um visitante, irmãos, a sua presença é uma energia positiva aqui dentro. Porque nós os enxergamos,
nós assistimos, nós beneficiamos. Então, juntamos todos e temos a nossa reunião, que pudemos realizar pela graça de Deus. Agradecemos também os anjos dos céus, os santos que vieram e ainda estão conosco para nos abençoar e ajudar nesse trabalho glorioso que é para Deus e para Jesus nosso Senhor. Os irmãos que acompanham pela internet também têm a nossa consideração e os nossos agradecimentos por estarem junto conosco. Eu convido os irmãos para ficarem em pé, nós vamos orar e encerrar a reunião. Vamos na posição, eu vou orar. Santíssimo Deus, nosso Pai bendito e glorioso, estamos mais uma vez concluindo esse trabalho, esse culto de adoração ao seu nome. Nós te louvamos e te agradecemos pela sua presença, manifestada na pessoa dos teus santos e dos teus anjos, com também o amparo da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor, de Nossa Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. A nossa gratidão, ó Pai, ao Senhor. E também o nosso louvor a estes santos, pois são dignos pelo seu trabalho, pelo seu amor, pelas suas virtudes, por tudo quanto realizam em nosso meio, nos fazendo mais fortes, dando-nos a condição de seguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada rumo aos céus, vencendo as lutas, as dificuldades e sendo sempre fortes e fortalecidos pelo seu poder, armados com a sua armadura. Te agradecemos a estes santos e agradecemos a todo o poder celestial. E agora eu peço a bênção para todos os irmãos, aquilo que tanto necessitam, que têm esperança de receber, que vieram buscar para o seu espírito consolo, conforto, paz no espírito, entendimento, sabedoria, a tranquilidade e também para o seu corpo, geralmente para a sua saúde. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu peço que no instante examine a situação de cada um e os seus pedidos, aquilo que eles almejam, e sendo de justiça, atenda-os, beneficia-os com o seu poder, com a sua misericórdia, dê a eles o necessário, dê a eles a força espiritual, a compreensão e dê ao seu corpo saúde. E também, se houver outros problemas, sejam solucionados, porque sabes tudo, conhece a cada um e as nossas necessidades. Abençoe o nosso povo, ouvintes da hora milagrosa, todo o povo apostólico e aqueles que nos acompanham via internet, onde quer que estejam, que o teu anjo ali esteja e lhes dê o amparo, a bênção de igual modo e se sintam fortalecidos, alimentados e guardados e recebam também os benefícios advindos do ministério da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo para a sua santificação espiritual e para a sua vida física. Assim seja para a glória do nosso Deus. Agora que os teus anjos, os anjos celestiais, acompanham todo para o seu lar, livra-os do perigo na rua, possam chegar em casa em paz, alegres, felizes por terem participado desta reunião. Irmãos, recebam a bênção. Também lembrando esses nomes que estão aqui, que foram colocados nesta caixa de pedidos de oração. Eu peço por eles, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, abençoe estas vidas. Atenda a esses pedidos que eles fazem, conhecem a cada um,
as suas necessidades, o anseio dos seus corações. Abençoa-os, dá saúde, dá vida, dá paz, cura as enfermidades. Seja para a glória do nosso Deus. E assim seja. Irmãos, recebam a bênção em nome do Pai, o nosso Deus, de Jesus Cristo, o Filho eterno, do Divino Espírito, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E essa bênção prevaleça na sua vida. Amém.